Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Começamos com saúde. Marcelo garante que veta uma lei de bases da saúde só à esquerda. O CDS vai propor uma nova comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos. Falamos do processo de descentralização e a regionalização. Falamos também do novo partido Chega, de André Ventura, quer mudar o sistema por dentro. São então estes os objetivos do partido de André Ventura. Na política internacional, Maduro cria 50 mil milícias. Vamos analisar a crise na Venezuela e os últimos desenvolvimentos. São então estes os temas que temos hoje em análise. Comigo em estúdio, Pedro Neves Sousa. Pedro, obrigada desde já pela sua presença. Pedro, começamos precisamente pela saúde. Começamos a falar da lei de bases da saúde. Marcelo veta uma lei só à esquerda. Boa noite, Helena. É verdade, Marcelo Rebelo de Sousa, ao fazer o balanço dos primeiros 3 anos de mandato, já passou meio mandato, do mandato presidencial de 5 anos, Marcelo Rebelo de Sousa, uma das temáticas em que toca é exatamente a questão da saúde. É uma questão muito cara ao Presidente da República, é também, sublinho-se, uma questão muito cara ao Partido Socialista. Recordemos que o Serviço Nacional de Saúde, o pai do Serviço Nacional de Saúde foi o Dr. António Arnaud, recentemente falecido, mas que lançou as bases daquilo que é o sistema de saúde que hoje conhecemos, um sistema universal, tendencialmente gratuito, mas envolvidos estes anos, envolvidos 40 anos, impõe-se neste momento que se crie uma nova lei de bases que seja adequada à realidade que nós neste momento temos. E, efetivamente, o que diz o Presidente da República é que uma lei de bases que deve ser transversal a várias décadas, portanto, que deve perdurar no tempo, não se compadece apenas com uma visão, digamos, não vou exagerar nos termos, mas que seja sectária do pensamento político daquilo que são os partidos, digamos, com vocação de poder em Portugal. E, efetivamente, os partidos com vocação de poder que já exerceram funções executivas é o Partido Socialista, o Partido Social Democrata e o CDS-PP. Houve tempos em que Álvaro Cunhal chegou a ser ministro, mas sempre sem pasta e, portanto, são estes os três partidos com vocação de poder. E o que Marcelo Rebelo de Sousa entende melhor que ninguém é que hoje António Costa é primeiro-ministro, suportado por uma maioria parlamentar de esquerda, mas que amanhã o primeiro-ministro pode ser o líder do PSD ou, quem sabe, do CDS e, portanto, podemos ter uma maioria de direita, ou como Santana Lopes agora chama, uma frente de direita que possa reunir o número de mandatos suficientes na Assembleia da República para se apresentar como hipótese de governo. Ora, Marcelo Rebelo de Sousa o que pretende basicamente é que PSD e também o CDS, mas principalmente o PSD, entrem no barco, isto é, que também subscrevam, apoiem esta lei de bases da saúde. Faz bem, Marcelo, em exigir, por assim dizer, este consenso alargado também com o PSD? Eu tenho 2 visões acerca deste assunto. Eu tenho uma visão em que, e a minha primeira reação é dizer: sim, senhor, acho que deve haver um esforço, e Carlos César, líder parlamentar do PS, também já veio ao terreiro dizer que tinha as portas abertas para receber propostas do PSD e gostava muito que o PSD apoiasse, também político experiente e contando com um eventual veto presidencial, mas a realidade é que nós podemos olhar para isto de uma outra forma. E olhar para isto de uma outra forma é ouvir Catarina Martins do Bloco de Esquerda, em que diz: mas para que é que temos que ouvir a direita se nós temos uma maioria parlamentar de esquerda e aprovamos um determinado diploma e é segundo as nossas diretrizes e programa do governo que estamos a gerir Portugal há 4 anos e, entende ela, com sucesso e com bons resultados. Portanto, nós temos aqui 2 visões distintas, digamos, uma visão mais conservadora quanto àquilo que é a distribuição de votos na democracia portuguesa desde os anos 70, que implicam sempre as maiores votações caem no bolso do PS ou do PSD, mas a verdade é que o mundo está a mudar e o universo partidário português também está a mudar. Se olharmos, por exemplo, para o que se passou no último ano, verificamos que Santana Lopes lançou a Aliança, o Chega, que vamos falar daqui a pouco, André Ventura lançou o Chega. Temos também a Iniciativa Liberal. Temos um conjunto de iniciativas que se tem multiplicado em Portugal, de iniciativas políticas, de transformação desses movimentos e iniciativas em partidos políticos junto ao Tribunal Constitucional, e isto acaba por mimetizar aquilo que já se passa por essa Europa fora. E eu acho que este ano, e sou daqueles que considero que este ano pode haver uma surpresa eleitoral.
Isto é, isto é um bocadinho como no futebol, não é? Nós contamos sempre que seja o Benfica ou o Porto a ganhar, às vezes o Sporting, mas o Boa Vista também já ganhou no início do século, não é? E aqui o que se pode passar em Portugal é algo que já se passou noutros países, como seja a França, surpresas eleitorais em Espanha, na Áustria, na Alemanha, em que este bloco mais conservador acaba por ser destruído pelos eleitores. Ora, Marcelo Rebelo de Sousa, apesar de ter a percepção desta realidade, digo eu penso que ele tem uma visão conservadora e o que é que quer fazer? Quer meter toda a gente dentro do mesmo barco. De forma a dizer, há aqui uma lei de bases da saúde, é com base neste diploma legal que vamos projetar investimentos, a forma como vai ser gerida a saúde nas próximas décadas, e o que faz sentido é que todos colaborem e todos concordem com uma lei de bases da saúde, porque é demasiado importante para andarmos a perder tempo, eventualmente, com quem vai ganhar, sob o ponto de vista político, com a aprovação desta lei de bases da saúde. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa faz, digamos, tem uma atitude, mais uma vez, paternalista em relação aos partidos políticos, lança o aviso, diz que tem que haver diálogo, tem que haver concertação entre os partidos políticos na Assembleia da República para que depois não haja problemas em Belém. Pedro, relativamente à questão do público e privado que tanto se fala na saúde, deve o Estado separar as águas ou deve haver aqui também uma complementariedade entre estes dois setores? A verdade é que o privado só surge de uma forma, digamos, quase empresarial no mercado da saúde em Portugal por falta de recursos dos hospitais públicos e dos centros de saúde. Porque se nós tivéssemos meios suficientes que pudessem ocorrer às necessidades, uma clínica privada não tinha mercado. Agora, o que sucede é que alguém que quer uma consulta rápida, nomeadamente em algumas especialidades, alguém que necessita de uma intervenção cirúrgica, muitas vezes recorre ao privado pelo tempo de espera que isso implica. Não tanto, atenção, pela qualidade que tal implica, porque o serviço público de saúde que é prestado nos hospitais públicos, até ver, parece ser pelo menos igual àquele que é prestado para hospitais privados. Podemos dizer que o quarto de uma clínica é mais confortável do que um quarto de um hospital público, mas o serviço médico propriamente dito não é melhor. Não há evidências disso. Aliás, casos de negligência médica tanto acontecem no privado como no público. As falhas tanto existem num lado como no outro, até porque, por regra, os médicos que estão no público, por regra, também dão uma perninha no privado. Isto é, quando o Serviço Nacional de Saúde é lançado, o que existia eram aqueles médicos que tinham o seu consultório. Hoje não, hoje nós vamos a qualquer shopping e encontramos um conjunto de hospitais bem estruturados, com todas as especialidades, que são autênticos hospitais privados. E, portanto, são esses hospitais privados que dão essa resposta. O Bloco de Esquerda tem uma visão, digamos, mais estatal daquilo que deve ser o serviço de saúde, acha que o Estado é que deve, digamos, prestar esses serviços de saúde aos cidadãos e que eles não têm necessidade de ir ao privado, defende que uma visão contrária a esta será sempre um benefício do poder económico. Catarina Martins chega mesmo a falar disso quando se pronuncia acerca desta matéria. Mas a realidade, na minha opinião, é que o privado complementa o público e o público não tem neste momento capacidade para dar resposta às necessidades dos cidadãos. Caso contrário, todos aqueles hospitais privados que nós conhecemos e alguns de grande dimensão e que têm vindo a abrir cada vez mais, estavam condenados a uma situação de insolvência. E, portanto, neste campo e neste setor, ficaria como está? Ficaria a lei de bases da saúde relativamente àquilo que é público e que é privado, julgo eu que no futuro terá que ficar mais ou menos como está. Nós sabemos que há muitos privados também que têm protocolos com o Ministério da Saúde no sentido de prestarem serviços, digamos, complementares ao Estado, mas hoje em dia, com os seguros de saúde que existem, há todo, digamos, um mercado que rodeia esta prática de clínica privada e este acesso aos próprios hospitais. Hoje um cidadão que tenha um seguro de saúde, quando vai a uma clínica privada não paga o montante global dessa mesma consulta ou dessa mesma cirurgia. E por isso, ou desse mesmo parto, por exemplo. Portanto, porquê? Porque tem um serviço, tem um contrato de seguro que lhe garante esse acesso ao privado. Agora,
que o privado, em princípio, dá uma resposta mais rápida àquilo que é uma necessidade do cidadão relativamente ao hospital público, eu julgo que não há dúvidas sobre isso. Muito bem. Pedro, passamos então agora ao próximo tema, depois então de termos analisado esta questão da Lei de Bases da Saúde. Marcelo garante que veta uma Lei de Bases da Saúde só à esquerda. Passamos agora para o próximo tema. Falamos do CDS, propõe nova comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos. É verdade. Portugal foi surpreendido, porque às vezes nós acordamos de manhã e somos surpreendidos com boas notícias e outras vezes com más notícias. E a verdade é que a partir do momento em que a Procuradora-Geral da República autorizou que a auditoria da Ernst Young fosse entregue na Assembleia da República aos senhores deputados, descobriu-se que há imparidades no valor de 1.200 milhões de euros, o que é uma fortuna. E depois, quando vemos a lista de créditos, conseguimos perceber que houve uma gestão, no mínimo, pouco cuidada da Caixa Geral de Depósitos. Houve uma gestão danosa, Pedro? Não há elementos suficientes neste momento para dizer se houve ou não uma gestão danosa que possa ser até considerada crime. Mas a verdade é que os números são assustadores. Eu recordo quando olhamos para o sistema bancário português, começa tudo a desmoronar-se e a entrar em falência. Porque a realidade é essa. Recordo-me há uns anos atrás que diziam, não, um banco sólido é o Millennium BCP. Ou é o BES, ou é uma outra entidade bancária. E parece que a cada passo nós vamos descobrindo problemas bancários. No Montepio é a mesma coisa. Nós vamos descobrindo problemas com a gestão, com a administração dos bancos. E a Caixa Geral de Depósitos estava para os portugueses, sendo um banco público, estava para os portugueses, digamos, como uma joia da coroa, como um garante, nomeadamente os funcionários públicos, por tradição, recebiam lá o seu vencimento. As entidades públicas tinham lá a sua conta bancária e a Caixa Geral de Depósitos sempre foi encarada como uma joia da coroa no sistema bancário. Isto é, nunca foi um banco que se atreveu muito ao nível do risco, sempre foi um banco, digamos, conservador, com performance conservadoras, mas dava aquilo que nós desejamos num banco: segurança, solidez, e o que nós desejamos é que o dinheiro que lá está depositado ou então os investimentos que nós fazemos não sejam depois objeto de qualquer tipo de problema ou que desapareça ou que nós não possamos movimentá-lo. Ora, neste caso o que aconteceu é que a Caixa Geral de Depósitos seguiu algumas práticas, nomeadamente do próprio BPN. E, portanto, acabamos por ter aqui administrações que acabaram por fazer uma gestão que permitiu práticas que são ruinosas em termos daquilo que foram os resultados apurados pela Ernst Young, ruinosos para aquilo que são as contas da Caixa Geral de Depósitos. E o principal problema, ainda alguém dizia um dia, que nós temos muito a ideia de fulanizar, temos muito a ideia de apontar os culpados, mas depois há uma segunda parte que é fundamental, que é resolver o problema. Nós assistimos a esta discussão e estamos a tentar apontar o dedo aos administradores ou aos partidos que nomearam os administradores, mas ainda não percebemos o real problema. E o real problema é quem vai pagar a fatura. E esta resposta eu penso que os portugueses todos a conhecem, porque já a conheceram no passado. Vão ser as contas públicas. E as contas públicas, a receita pública nasce de quê? Dos impostos dos portugueses. E, portanto, se houver problemas para resolver, e parece que há, e o volume não é tão pequeno quanto isso, eu julgo que quem vai pagar a fatura, mais uma vez, são os portugueses por erros de administração. Se houver a possibilidade de responsabilizar civil ou criminalmente aqueles que assumiram funções de administração na Caixa Geral de Depósitos, existe a obrigação, existe o dever de o fazer. Tomaram a decisão de conceder créditos que são considerados ruinosos para a Caixa Geral de Depósitos. Eles têm que ser responsabilizados ou na esfera civil ou na esfera criminal, mas tem que haver uma responsabilidade, porque a culpa não pode morrer solteira e os portugueses não podem ficar com a sensação de que nem na Caixa Geral de Depósitos podem confiar e, neste caso, nem no Estado português podem confiar quando se trata de apurar responsabilidades de quem geriu de uma forma incorreta uma entidade bancária. E, de facto, já são muitos milhares que o Estado injeta em vários na Caixa bancos. Geral de Depósitos, neste caso. E nos restantes bancos também. E isto é sempre à custa de quê? Sempre à custa dos impostos dos portugueses. E eu acho que é isso que é efetivamente inadmissível. E tem que haver uma responsabilização, não só dos administradores, mas daquele que é considerado o gestor público. Todos os gestores públicos têm que perceber que têm
responsabilidade pelas decisões que tomam e, mais à frente, não podem ser nomeados durante 3 ou 4 anos a seguir irem para casa e, quando houver um problema, alguém que feche a porta. Não, acho que tem que haver um princípio de responsabilidade e acho que este caso da Caixa Geral de Depósitos é demasiado grave para que não possam ser assacadas responsabilidades, mas responsabilidades individualizadas a quem exerceu funções de administração. Muito bem. Pedro, passamos ao próximo tema. Falamos do processo de descentralização e da regionalização. São dois temas que andam de mãos dadas, podemos dizê-lo. São 2 temas que andam de mão dadas e ultimamente, aí é que uniram mesmo as mãos, digamos assim. O processo de descentralização que se discute em Portugal basicamente tem a ver com transferências de competências do Estado Central para as autarquias locais ou então para associações de municípios ou comunidades intermunicipais, o chamado fenómeno da metropolização que foi lançado por Miguel Relvas. A ideia qual é? A ideia é atribuir competências a quem está mais perto do problema. É cumprir aquilo que no direito comunitário se chama o princípio da subsidiariedade, isto é, dar competência a uma Câmara Municipal, que é disto que nós estamos a falar, para resolver problemas ligados à educação, ligados à saúde, ligados a um conjunto de áreas que lhes passam ao lado e que eles não podem fazer nada. Muitas vezes há uma qualquer desgraça e o Presidente da Câmara vem dizer tudo bem, mas a responsabilidade não era minha. Portanto, é dotar os Presidentes de Câmara dessas mesmas competências. E até aqui tudo bem. Em princípio, quando nós olhamos para a história da democracia portuguesa, quando alguém recebe competências não protesta. Protesta é quando lhe retiram competências. Agora, os Presidentes de Câmara não têm estado de acordo e mais, já passaram dessa falta de acordo para deliberações em que rejeitam estes pacotes de medidas descentralizadoras. E porquê é que rejeitam? Rejeitam pelo seguinte: primeiro, porque ainda não perceberam quanto é que vão receber para cumprir este tipo de competências. Em segundo lugar, porque entendem que estas competências são meras tarefas que são atribuídas pelo Governo aos municípios. Isto é, defendem um conjunto de Presidentes de Câmara e de câmaras com uma dimensão significativa, defendem algo que é: a descentralização deve representar uma emancipação dos municípios portugueses. Isto é, atribuir competências sérias para que possam, e competências que permitam resolver efetivamente problemas em determinadas áreas. E com o envelope financeiro, porque se necessita de mais recursos humanos, recursos técnicos, precisa também ter um outro orçamento, não é? Agora, o que o Estado pretende fazer não é isso. O que o Governo pretende fazer é chamar de descentralização à transferência de um conjunto de tarefas, que lhe chamam competências, para que as câmaras possam exercê-las e, pior de tudo, e já adivinharam isso os Presidentes de Câmara, serem depois responsabilizados por não terem feito aquilo que aceitaram que poderiam fazer. Ora, é aqui que entronca a regionalização. Porquê é que se passam competências para um Presidente de Câmara? Porque o Presidente de Câmara foi eleito por voto direto e universal e, portanto, tem essa legitimidade política de ter sido escolhido pelos seus concidadãos, pelos seus munícipes. Mas quando nós falamos de regionalização, nós falamos de um nível intermédio entre o poder local e o poder central. E esta regionalização seria sempre feita através da constituição de regiões administrativas, portanto, que iriam cobrir, há quem fale de 5 regiões administrativas, de 7, de 9, há um conjunto de modelos que já foram apresentados e discutidos, nomeadamente nos anos 90, quando se falou do referendo, quando se fez o referendo à regionalização, mas a verdade é que essa regionalização... Deveria haver outro referendo? Eu acho que sim. Eu acho que, envolvidos 20 anos, eu acho que era necessário haver um novo referendo. Eu penso que se alguém trabalhar na função pública e tiver poder de decisão e tiver uma percepção sobre aquilo que é a realidade, vai perceber que há determinadas competências que estão em Lisboa e que têm que vir para uma entidade que provavelmente precisa ter uma outra dimensão que não tem o município, mas que uma região administrativa possa ter. Aliás, relembro que a região administrativa, nos termos da Constituição, ainda é uma autarquia local. Portanto, as autarquias locais em Portugal, nos termos constitucionais, é a freguesia, o município e as regiões administrativas. A região administrativa, se tivéssemos um presidente de um governo regional, não é governo regional no sentido de região autónoma como a Madeira e os Açores, mas de uma região administrativa, que fosse eleito por voto direto e universal, uma Assembleia Regional que pudesse fiscalizar essa atuação, eu julgo que, por exemplo, matérias como obras públicas, como saúde, como educação, podiam ser geridas por um governo regional. Claro que matérias de Estado, que impliquem segurança, que impliquem defesa, que impliquem negócios estrangeiros. É óbvio que isso teria que passar sempre por um governo central e nunca poderia ser objeto dessa transferência de competências. Porque estamos a falar de políticas que implicam o conceito de Estado, de soberania. Agora, relativamente às outras matérias, eu acho que
se for um governo regional a definir quais são as prioridades das estradas que devem ser construídas no norte do país, provavelmente esse governo regional ou esses presidentes de Câmara têm muito mais conhecimento do que alguém que está em Lisboa e que provavelmente nem conhece bem o território. E, portanto, é melhor a realidade. O fenómeno da regionalização é dar um poder efetivo, mas esse poder efetivo tem que ser acompanhado de duas coisas. Primeiro, de legitimidade política de quem for eleito, e essa legitimidade política só se faz por voto direto e universal, e, por outro lado, por um orçamento, porque sem dinheiro não se faz nada. E, portanto, se houver uma transferência de competências, se houver uma região administrativa e se houver um envelope financeiro, um orçamento para essa região administrativa, eu acho que sim, Portugal pode crescer de uma forma mais equilibrada e há determinadas decisões que não se percebem muito bem, porque todos sabemos que há duas autoestradas para o mesmo sítio. Muito bem. E há outros sítios onde não há autoestradas. Pedro, passamos agora ao próximo tema. Agora falamos então do partido Chega de André Ventura. Chegou ou chegará para mudar o sistema por dentro, tal como pretende André Ventura? Bom, André Ventura já entregou no Tribunal Constitucional as assinaturas, disse ele, pelo menos 7.500 assinaturas que são necessárias a entregar no Tribunal Constitucional, com vista à constituição de um partido político que se designará por Chega. E já o próprio nome do partido indica ao que vem. Chega significa que há uma determinada situação de saturação em que é preciso dar um murro na mesa, é preciso alterar o estado de coisas. E penso que André Ventura vem com esse propósito. Se terá sucesso ou não, se os eleitores vão colher ou não as suas ideias, é outra conversa. Mas a verdade é que ele chega e com dois registros muito importantes. O primeiro é que diz que este partido será absolutamente contra qualquer tipo de discriminação racial ou xenófoba. Isto porquê? Porque André Ventura ficou também conhecido, para além do comentário desportivo, por ter sido candidato ao município de Loures e aí ter tecido algumas considerações acerca dos ciganos de Loures e, portanto, ficou sempre com um registro justo ou injusto, isso é outra questão, mas relativamente xenófobo em relação aos ciganos e, portanto, a preocupação dele foi retirar qualquer tipo de carga de discriminação racial ou xenófoba deste programa político, mas a verdade é que apesar de ser liberal na economia, assume-se como um partido nacionalista e assume-se como um partido conservador. E eu, se calhar, concentrava-me nesta última questão do conservador, porque aqui a marca d'água distintiva é esta. Isto é, projeto, André Ventura distribui cartazes, ou coloca cartazes, onde diz andam a sustentar quem não faz nada. Isto por referência a quem? A quem recebe prestações sociais, está desempregado, e existe sempre esta ideia em Portugal, correta ou incorreta, cada um saberá, que os que recebem o rendimento mínimo são aqueles que vão tomar depois o pequeno almoço ao café e que ao fim e ao cabo recebem por baixo da mesa e que não declaram e, portanto, existe uma visão um bocadinho negra daqueles que são os cidadãos que recebem as prestações sociais. Ele vai por aí, vai contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ele luta contra todas as ideias que vão contra um determinado conservadorismo, digamos, antigo e que era património, digamos, do CDS, mas que o CDS não tem vindo a defender porque tem-se chegado um bocadinho mais ao centro. E André Ventura vai tentar, digamos, surfar esta onda e obter, por parte dos eleitores, essa anuência, essa concordância com o seu programa. Não sei se ele vai mudar tudo, porque não me parece que ele tenha ideias sequer para aquilo que é uma governação transversal que é necessária em Portugal. Mas relativamente aos costumes, eu penso que ele defende um conjunto de coisas que há uma fatia mais conservadora de portugueses que vão gostar e que provavelmente vão apoiar. E que outra, que é maioritária, que não vai concordar. Não me parece que haja, só para terminar, relativamente a André Ventura, qualquer comparação com Bolsonaro ou com Donald Trump. Parece-me que é exagerado para a personagem que nós estamos a falar. Nós estamos a falar de alguém que até há bem pouco tempo foi militante do PSD, que se arriscou a ir a votos no município de Loures e que não teve um resultado, digamos, que não foi nada de especial, não é? Pegando por aí, Pedro, e sendo André Ventura também, tendo sido André Ventura militante do PSD, vemos e assistimos a que mais um militante ou ex-militante do PSD cria aqui um novo partido político. É verdade. No último ano, Santana Lopes, no último ano já é o segundo. Agora André Ventura. E temos um terceiro também, mas não no último ano, mas a fundadora de um partido chamado Democracia 21 também saiu das fileiras do PSD. Portanto, o PSD parece ter pessoas com capacidade, pelo menos mobilizadora, para criar novos partidos políticos. Temos 3, e mesmo na Iniciativa Liberal, há alguns elementos da Iniciativa Liberal
geral que também já foram militantes do próprio PSD. Muito bem. Pedro, falamos agora da política internacional. Vamos analisar o atual contexto político e social na Venezuela. Maduro criou 50 mil milícias. Pedro, estamos com um problema na Venezuela, que é um problema que se pode agravar nos próximos tempos. Onde é que irá chegar este problema? Pode porque, e nós já uma vez falamos disso exatamente aqui neste programa, Maduro é acusado pela oposição de ter sido eleito mediante uma fraude eleitoral. O resultado eleitoral, aliás, não foi reconhecido tanto pelos Estados Unidos como pela União Europeia, até por um conjunto de países da própria América Latina, de onde destaco, por exemplo, o caso da Argentina, o caso de outros países que não reconhecem legitimidade a Nicolás Maduro para tomar posse como presidente da Venezuela. Recordo também o boicote que existiu na tomada de posse de Nicolás Maduro, e a verdade é que nós vemos que há um jovem, chamemos-lhe assim, de 35 anos, presidente da Assembleia Nacional, onde a oposição é efetivamente maioritária, que decide emancipar-se e anunciar-se, digamos, contando com o apoio político, digamos, dos cidadãos e dos militares, mas anunciar-se como alternativa e como presidente efetivo. Maduro assiste que internamente eu não estou certo que este candidato, não é candidato, que este presidente anunciado tenha ou venha a acolher apoio interno, mas a verdade é que tem apoio externo. Isto é, não é por acaso que Nicolás Maduro anunciou ontem a criação de 50 mil milícias, que são milícias cívico-militares, digamos assim, e ele apela aos cidadãos para que se constituam quase como uma tropa de cidadãos contra o Estado, contra o Império norte-americano. Portanto, há aqui uma linguagem já, digamos, bélica relativamente aos Estados Unidos. E o que Isso pretende... é que preocupa também, Pedro? Sim, porque a qualquer momento já há medidas que estão a ser tomadas, nomeadamente com Juan Guaidó, no sentido de lhe congelarem as contas bancárias, de não poder sair do país. Vai haver, quase certeza, uma perseguição ao atual Presidente da Assembleia Nacional, e o que se vai passar é que eu penso que os Estados Unidos e outros países não vão ficar calados nem quietos, como já fizeram no passado. E, portanto, é disto que Maduro tem receio, e é este apelo que ele faz. Por outro lado, só uma pequena nota, nos últimos 5 anos, e Maduro já o disse, a Venezuela investiu muito nas Forças Armadas. Portanto, eles tiveram ainda agora em testes militares ligados à aviação venezuelana, e ele chamou a atenção exatamente para esse facto, que as Forças Armadas venezuelanas estão mais fortes do que nunca, quase como dando um murro na mesa e anunciando a quem quiser algum dia ir lá visitá-los, chamemos-lhe assim, que eles estão prontos para os receber. Agora, o poder das ruas, nós não sabemos com quem está. E esse poder da rua penso que será fundamental, porque pode eventualmente resultar daqui, e nomeadamente se a oposição tiver o apoio militar, pode resultar daqui uma revolução na Venezuela. Muito bem. Pedro, fechamos então hoje a falar da Venezuela e dos últimos acontecimentos. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Muito obrigado. Fechamos então hoje a falar da Venezuela, dos últimos desenvolvimentos da crise que se sente então na Venezuela. Estamos de regresso amanhã.